Neste vídeo, é apresentada uma interpretação da parábola do filho pródigo, que se desvia da perspectiva tradicionalmente sustentada pela Igreja Católica. São explorados nuances e reflexões que trazem uma nova luz a essa narrativa clássica, revelando significados que, muitas vezes, passam despercebidos. Não é necessário transcrever a parábola na íntegra para observação ao ensinamento que se deseja dar neste vídeo. Vamos à parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse a seu pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o mais jovem, tendo tudo realizado, partiu para uma terra distante onde dilapidou seus bens. Após gastar tudo, uma grande fome sobreveio naquela região, e ele começou a se encontrar na indigência. Em razão disso, ele se pôs a serviço de um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para cuidar dos porcos. Caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão e fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe que pequei e me arrependi. Quando seu pai o viu, ainda de longe, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela, colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Jesus, quando ele foi morto, os soldados romanos queriam disputar a túnica que Jesus vestia, que era uma veste sem costura. Isso era uma coisa muito cara. Sabe, é Louis Vuitton pra cima, se quiser fazer um paralelo. Outra questão, Jesus era carpinteiro, aí o pessoal pensa, ele ficava lá na marcenaria, tadinho. A palavra grega é tecton. Tecton não é bem carpinteiro. Tecton é o que constrói, tanto é que arquitecton é o chefe dos construtores. Ele arquitetura. Era um empreiteiro, então? Um empreiteiro. Jesus fazia casas, isso dava um bom dinheiro na época. Esse é o ideal de Deus, é que todo mundo seja pobre, desesperado, desgraçado. Então Deus também não foi humilde, porque ele fez com que o filho dele fosse sepultado na tumba de José de Arimateia. Como se eu falasse assim, o melhor mausoléu do Parque São João Batista, lá no Rio de Janeiro. Não, tem que ser humildezinho. Então, vamos parar com esse lero-lero. Esta parábola é uma das mais conhecidas, talvez porque seu título tornou-se proverbial ou porque Rembrandt imortalizou através de um magnífico quadro. Ela faz parte de um conjunto denominado de parábolas de misericórdia. A durabilidade de seu ensinamento se dá em razão de sua essência psicológica ter permanecido a mesma desde o seu surgimento. Qual o pai, psicologicamente saudável, cujo vínculo emocional com seus filhos não é superior a todo apego fundamentado sobre o ter? Hoje os pastores cuidadores de ovelhas são raros, mas os seguranças ou os policiais estão aí para vos lembrar ao receberem regularmente queixas de perdas acompanhadas de grande pesar. Conforme ensina o aforisma judaico, se um pai sustenta 10 filhos, o pai ri e os filhos riem, mas se 10 filhos sustentam um pai, este pai chora e os filhos choram. A história desta parábola ou exemplos com semelhança de hoje despertam igualmente a memória afetiva. As parábolas atribuídas a Jesus não apresentam interpretação única, a exemplo da ressalva a seguir indicada relativa à parábola do filho pródigo. Quando essa parábola é contada dentro do contexto do Oriente Médio, ela choca as pessoas. Quando eu estava no Sudão, no deserto de Baiuda, aproveitando um intérprete do árabe, eu contei essa parábola para beduínos do deserto. E a surpresa foi imediata. Quando você conta essa parábola para eles, eles falam assim: isto é mentira, impossível. E eu insisti, por que essa parábola é uma mentira? Porque um jovem não teria coragem de se dirigir assim ao pai. Notinha de rodapé. Aqui no Ocidente, desde a Segunda Guerra Mundial, a figura do pai tem sido desconstruída para os jovens. Você olha pela televisão pós-Segunda Guerra Mundial. Quando você vê aqueles programas americanos, Jane é um gênio, o marido dela, que era o pai de família, era um paspalhão. Os mais antigos lembram do filme A Feiticeira, que o Adams, o marido da feiticeira, era um paspalhão. Depois vieram os desenhos animados, os Flintstones, a figura do pai, um paspalhão. Os Jetsons, a figura do pai, um paspalhão. Atualmente você tem os Simpsons, a figura do pai, um palhaço. Alguém que não é digno de respeito. Agora é interessante que no Oriente Médio não é assim. O pai é a figura central da família. Ninguém levanta a voz contra o seu pai. Ninguém desrespeita o seu pai.
Ele tem que respeitar. E depois do pai, a figura mais séria é o filho mais velho. É o primogênito. Então o rapaz não ia se dirigir a ser o seu pai. E eu insisti com a pergunta, mas tá, e se algum rapaz da sua aldeia falasse assim com o pai? O que aconteceria com ele? Eles me disseram, o pai dele bateria nele na mesma hora. E o expulsaria de casa. E ele seria expulso da aldeia. E possivelmente o conselho dos anciãos se reuniria e apedrejaria esse rapaz, segundo a lei, segundo o Alcorão. Na lei do Oriente Médio, não tem como você dar herança para a pessoa com ela em vida. A herança só é dada depois que você morre. Em outras palavras, se o filho chega para o pai e fala, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, ele está pedindo, pai, eu quero que você morra. Vamos raciocinar agora com categorias ocidentais e modernas. Imagine um homem que tem uma certa propriedade, uma empresa, e ele tem 2 filhos. Um filho trabalha na empresa, já está fazendo administração, porque ele sabe que quando o pai aposentar ou morrer, ele vai tocar o negócio da família. Trabalhador, todo dia ele está ali mais cedo, sai mais tarde. Ele se preocupa com o mercado de trabalho, em abrir filiais. O que o pai precisa, ele está cuidando ali. O outro filho mais moço só gosta de balada, festa, começou 2 ou 3 faculdades e não levou até o final, o pai gastou dinheiro à toa. De madrugada o pai recebe um telefonema, está lá o filho na delegacia preso porque foi apanhado numa lei seca, estava bebendo, dirigindo embriagado, alcoolizado, bateu o carro, vive a noite toda embalada, chegando em casa de madrugada bêbado, com sintomas de vício em álcool e drogas. Não vale nada aquele rapaz. Bem o contrário do irmão. Um dia esse mesmo rapaz, que fica desse jeito assim, chega para o pai e fala, pai, eu quero ir embora, o senhor pode me dar parte da minha herança agora, eu quero curtir a vida enquanto eu estou jovem. E o pai cai na besteira de vender parte da empresa, transformar em dinheiro e entregar para aquele filho. Esse menino sai de casa, torra o dinheiro da empresa em balada, festa, como diz ali, um monte de amigo bebendo com ele, paga para todo mundo. Daqui a pouquinho começa a acabar o dinheiro, e vai acabando o dinheiro, e vai acabando o dinheiro. Ele do hotel que ele ficava chique, ele começa a morar numa pensão, depois na sarjeta, volta para a empresa depois com a cara mais lambida do mundo e fala, pai, olha, eu pequei, dá uma chance aí. E o pai, ô filhão, vem cá. E o que é pior, na parábola, quando o pai coloca um anel nos dedos e sandália nos pés, não é daquele tipo que a gente imagina assim, tira essa roupa suja, vai lá, compra uma roupa limpa para ele, vamos tirar essa roupa suja. Lembra que José do Egito ganhou do pai o quê? Que os irmãos até tentaram matá-lo? Uma túnica especial. E quando o faraó coloca José como substituto, o que o faraó coloca? Um anel. Ponde-lhe um anel nos dedos, sandálias nos pés. Trazei depressa a melhor túnica e vestir. O pai estava dando um cargo de liderança para ele entre a tribo. Então, voltando à parábola moderna, o pai vira para esse menino e fala assim, olha, ele vai ser gerente agora da empresa, viu? Se você fosse o irmão mais velho, você ficaria indignado? Sim ou não? Eu ficaria, claro. O irmão mais velho tem todo sentido de ficar revoltado. Escândalo para os do Oriente Médio, escândalo para os ocidentais. O ensinamento mais popular das parábolas ditas da misericórdia se relaciona com aspectos presentes diariamente na vida de todos. Primeiro, encontrar o que está perdido e revisar, refletir sobre a unicidade, a importância do que foi perdido, antes e após a perda, e do seu vínculo com quem a perdeu. Segundo, que todo fazer pode implicar irremediavelmente na possibilidade de um desfazer, de um fracasso, que não excluiu em nada a vitória de um refazer, até mesmo de um perfazer. Terceiro, o viés psicológico relativo ao fato de que os seres faltosos sempre foram mais numerosos que os justos e os reveses na vida de todos são mais frequentes que os sucessos. A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência, isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Aliás, porque a imbecilidade em larga escala resulta de uma incapacidade decidida de não pensar melhor, de não refletir. Há mais particularidades no que se refere à parábola do filho pródigo que necessitam ser observadas, sob a ótica não católica. Primeiro, criticar alguém que viveu honrando os pais, rejeitando-lhe a raiva de ver seu pai tratá-lo igual ao irmão pródigo e enfatizar que este deveria receber e considerar seu irmão como se este nada tivesse feito, são ensinamentos, ou considerações extraídas dessa parábola que caracterizar-se-iam uma imensa inversão de valores e um imenso mau exemplo. Administrar o sentimento de raiva, sim,
desprezá-lo, ignorá-lo e condená-lo? Não. Agir com a razão acima da emoção. Sim, a emoção acima da razão. Não, porque, em geral, pode produzir mais discórdias do que concórdias. Ademais, essa interpretação teria que conviver com o peso da contradição com outras observações, tal como a de exigir-se de um filho um amor pelo irmão tal qual o de seu pai. O animal homem talvez fosse um ser para si próprio, não fosse a sua necessidade de suprir suas necessidades com produtos e serviços que não consegue obter ou produzir sozinho. Mesmo domesticado, muitos são movidos pelos ímpetos de seus instintos. Paul Gascoigne, ou Gaza, era um poeta da bola nos gramados ingleses. Com a camisa do Newcastle, Tottenham e seleção inglesa, fazia jogadas que deixavam até os adversários aplaudindo. Mas, fora dos gramados, era um fenômeno em outros aspectos. Gaza levou a filosofia do viver cada dia como se fosse o último ao extremo. Chegou a beber 4 garrafas de uísque por dia. E não parava por aí. As drogas pesadas também faziam parte do cardápio. Era como se estivesse tentando bater um recorde mundial de autodestruição. O resultado? Todo o dinheiro foi pelo ralo. Gaza gastou fortunas com bebidas, drogas, carros de luxo e festas intermináveis. Chegou a ser encontrado semiconsciente em um hotel em Portugal. Hoje, mora de favor e continua lutando contra o alcoolismo. A história de Gaza é uma lição dolorosa de como o talento, por maior que seja, precisa ser nutrido e protegido. O dinheiro possui sua razão de existir em razão da necessidade humana de intercâmbio econômico, de troca de valores. O ser humano depende do dinheiro para tudo o que quiser conseguir de forma lícita, desde para suprir-se na extrema penúria até para divertir-se na extrema luxúria. Dinheiro pode não ser a coisa mais importante no mundo, mas afeta tudo o que é mais importante na vida, tais como saúde, educação, as possibilidades, o padrão de vida. Todos são dependentes do dinheiro, e o dinheiro não depende de ninguém. Tudo termina quando o dinheiro acaba. Na parábola, observa-se que quando o capital se esgotou, a graça de recebê-lo antecipadamente tornou-se uma desgraça ainda maior. Em muitas coisas na vida o que se encontra no fim está contido no começo, isto é, o fim procede do início. Se você dá a riqueza muito facilmente, ela vai ser dilapidada, provavelmente. Com certeza. E olha, o que a Bíblia falou, eu confirmo hoje, só pegar jogo da loto. Pega os que ganharam na loteria e faça uma pesquisa sobre eles. A maior parte ficou pior do que antes. Não, 80% gasta todo o dinheiro que ganhou em até 5 anos. Exatamente. Isso não é dado só do Brasil, isso é mundo. Então não é culturalmente, aqui o Brasil não tem educação, não sei o quê. Não, é o cara da Inglaterra que ele ganha, em 5 anos ele gasta tudo e volta à condição que ele tinha anteriormente ou até pior. Por isso ele que você acha vê... que o dinheiro não era para ser dele, né? Exatamente. Ele gasta até voltar a ter o mesmo dinheiro que ele tinha. Ele só tá pronto para lidar com o que ele sabe administrar. Quanto que ele sabe? É bem pouco. Então ele vai gastar tudo até que sobe só pouco. Entrando-se apressadamente na posse de uma herança, despreparado para recebê-la, o seu fim poderá não ser bendito. Tal afirmação ressalta o desequilíbrio entre bens, a riqueza, e a capacidade de os ter, ao os desperdiçar e ao os perder, até pelo simples desejo de os aproveitar. Às vezes, a herança se revela um fardo para quem a recebe por simples falta de preparo em recebê-la. Estudos de psicologia demonstraram que o sofrimento pela perda de dinheiro é no mínimo o dobro do prazer de o ganhar. O sentimento de desgraça imaginário também é no mínimo o dobro do prazer sentido quando na posse do dinheiro. O número de riscos contra os quais podemos nos segurar é bem inferior ao número de riscos que corremos no decorrer da vida. A posse de dinheiro acalma nossa inquietação face às incertezas futuras. A medida de nossa inquietação é o parâmetro da recompensa que exigimos para nos desfazermos do dinheiro ou de correr o risco de perdê-lo. Em seu infortúnio, o filho pródigo procura para si um pai substituto. Este pai lhe oferece um trabalho no meio dos porcos. Este fato enfatiza o grau de sofrimento em razão de tal fato para um semita, à época, igualava-se a uma injúria. O jovem sente a dor do distanciamento das considerações que tinha que não valorava no ambiente familiar e aprende que era melhor ser escravo na casa dos pais do que príncipe na casa de estranhos e que a ausência de dinheiro implica, metaforicamente, em viver com os porcos. O pai dá o que lhe pertence ao filho, a túnica, o anel, as sandálias e enfatiza que tudo isto é para devolver-lhe a dignidade perdida.
Na origem, como está dito no capítulo 3 versículo 21 no livro de Gênesis, e o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus veste Adão e Eva e as vestes se tornam vinculadas à dignidade humana. Porém, o principal a ser observado é que a dignidade custa dinheiro. A dignidade, como todo o resto das coisas na vida, tem uma referência monetária. Reflita, o que restaria de você se lhe fosse retirado o trabalho e o dinheiro? Talvez alguma coisa no campo da filosofia. Que cabeça funciona bem com o estômago vazio? O alimento custa dinheiro. Thomas Hobbes, que viveu de 1588 a 1679, observou, em sua época, que o homem era o lobo do homem. O que se pode imaginar da antiguidade? Todavia, uma sociedade contemporânea não é simplesmente uma questão de duas classes sociais estáticas, ricos e pobres. Com a religião política do Vaticano, a marginalização da riqueza e a glorificação da pobreza no reino dos céus católicos serviram para ajudar o Império Romano, e outras monarquias após, a saquearem os povos, fazendo estes suportarem o sofrimento, transferindo as suas vinganças para o seu Deus totalmente bondoso com seus devotos e terrivelmente vingativo contra os seus inimigos. O Senhor hoje na liturgia nos ensina a não julgar para que não sejamos julgados. Somente Deus é justo juiz. Gradativamente, para se aproximarem do poder romano sem serem mortos, passaram a dizer que o reino de Deus não seria estabelecido na terra. Com este argumento não competiriam com os imperadores romanos que eram considerados deuses na terra. Com a lógica da religião católica, os excluídos, os pobres, eram persuadidos com alegações de que trocariam de lugar com os ricos e poderosos, após a morte, no paraíso católico. Foram criadas palavras atribuídas a Jesus para tentar atenuar esses conflitos sociais, oferecendo uma compensação aos mais fracos na forma de uma ameaça divina aos mais fortes. Exemplos: Lucas capítulo 6 versículos 20 e 24, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus, mas, ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Mateus capítulo 19, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. No judaísmo, a pobreza não é glorificada. Deus abençoou Abraão com todas as coisas. Abraão era tido por um homem rico. Um judeu é estimulado a ser rico. Uma vez que se torne rico, deve guiar-se pela lei judaica para fazer transformar suas bênçãos em uma bênção para a humanidade. A maneira, o approach judaico de encarar o dinheiro dentro da religião e dentro da espiritualidade, não como um inimigo, não como algo que vem atrapalhar a tua espiritualidade. O judaísmo não acredita numa espiritualidade que não envolva o sucesso material. É uma coisa bem forte, uma coisa bem polêmica, que contradiz a visão de certas religiões e filosofias de vida que gostam de sempre contrapor o espírito e a matéria, né? Como assim, que o voto de pobreza ou uma pessoa que se afasta dos prazeres materiais, ela estaria se espiritualizando mais. O judaísmo, de uma forma bem prática e concreta, demonstra que você fugir do dinheiro e de tudo que o dinheiro pode comprar, seria, no fundo, fugir da própria realidade. Então esse sonho utópico de acreditar que a espiritualidade, viver de luz, viver de energia, que ele não é realista. Então, o primeiro ponto do judaísmo é ser muito objetivo e pragmático e ver como o mundo funciona. Agora, a base filosófica disso qual é? Deus é o criador do dinheiro. Deus é o criador do capitalismo. Deus é o criador da concorrência entre as pessoas, porque somos diferentes. Então, não é que alguém do mal resolveu fazer a desigualdade no mundo, né? Qualquer pessoa que pensa um pouco sabe que essa desigualdade existe a partir do momento que somos 8 bilhões de pessoas diferentes em todos os sentidos. Em tudo há o bem e o mal, tudo pode servir ao bem e ao mal, o dinheiro como qualquer outra coisa pode ser mal usado. Mas, o dinheiro não é a raiz de todo mal, é a fonte de incontáveis bênçãos quando utilizado da forma correta. Ser rico é pecado. Ser rico é um sonho permitido e estimulado pelo judaísmo e outras religiões dissidentes do Vaticano. A riqueza não é algo para envergonhar. O dinheiro permite a quem o tem fazer muitas caridades. Faz-se importante complementar a reflexão da parábola do filho pródigo com a parábola judaica denominada As Portas do Palácio.
Conta-se que um rei mandou chamar um aldeão que ficou muito assustado com o chamado. Ele se preparou com muito temor e partiu em direção ao palácio. Em solidariedade, seus pais o acompanharam, mas foram proibidos de prosseguir após os portões do palácio. De lá em diante, com o aldeão, só seguiram sua sabedoria, seus méritos e suas habilidades de cuidar de si. O ensinamento conjunto dessas duas parábolas simbolizam a vida. Em algum momento todos serão chamados ao palácio. Nossos pais não poderão nos acompanhar, não teremos mais suas ajudas material e psicológica. Todos precisam ter a responsabilidade de aprimorar seus talentos e buscar méritos a fim de poder cuidar bem de si independente de poder contar com a ajuda de terceiros, para enfrentar com coragem as dificuldades da vida. Expor questões ocultas no aparente para fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico é fundamental para provocar reflexões e inspirar mudanças positivas. Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da doutrina social arcaica do Vaticano. Se você chegou até este canal e ainda viu todo o vídeo, você não é um alienado, busca saber mais e melhor e merece muito reconhecimento e respeito, e poderá até colaborar, inscrevendo-se no canal, deixando o seu like para incentivar outros a conhecerem o conteúdo do canal, e compartilhando este vídeo com seus contatos para ajudar a difundir este conhecimento. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.